já foi referido aqui no início da audiência, o senhor prestou depoimentos no Ministério Público porque o senhor aceitou fazer um acordo de colaboração, correto? Correto. Nesse acordo de colaboração, o senhor negociou um limite máximo de pena com o Ministério Público, correto? Meus advogados, sim. Pois não. O senhor sabe dizer se esse acordo que o senhor firmou com o Ministério Público, se ele está condicionado a determinados resultados que o Ministério Público busca nas ações penais? Eu acho que não tem nada a ver. Eu vou ler para o senhor a cláusula 4ª do contrato que o senhor assinou. É um contrato Sim. que o senhor assinou com o Ministério Público. Eu vou dar a data aqui. De acordo foi em dezembro de 2016. Dezembro de 2016. O senhor assinou em dezembro de 2016. Em Brasília. Consta, exatamente, na cláusula 4ª, que o senhor fará jus ao acordo desde que efetivamente sejam obtidos um ou mais dos resultados previstos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 4º da Lei 12.850. Pela ordem, excelência, a Lei 12.850 obriga ele a colaborar. Ele é colaborador, é obrigação dele. Isso não é obrigação de resultado. Ele não é o juiz, doutor, para sentenciar. Quem vai saber se houve resultado ou não é ele. A pergunta, se eu puder, excelência, perguntar, senão Vossa Excelência pode interferir. Só gostaria de fazer a pergunta. Se o depoente sabe que a validade e a permanência da negociação está condicionada a um resultado. Isso é falso, doutor. Resultado. Isso é falso, doutor. É uma interpretação sua. Falsa. Falsa. A palavra resultado está na Doutor, cláusula 4ª. eu vou reformular a pergunta. Não é isso também. Não é isso que eu interpreto da lei, não é isso que eu interpreto da cláusula, não é isso que ninguém até hoje no Brasil interpretou, doutor. Nenhum colaborador está obrigado a resultado, absolvição, condenação. Isso quem decide é juiz, não é colaborador, não é Ministério Público, não é defesa. Então, essa conclusão que o senhor está tendo não é a interpretação mais adequada, nem da cláusula, nem da lei. Eu vou reformular sua pergunta para ele e vou perguntar para o senhor se o senhor sabe se o acordo que o senhor fez está condicionado a algum resultado final nas ações ou nos inquéritos nos quais o senhor colaborou depondo. Resultados? Não. Não. Pronto, respondida Minha pergunta é, o senhor tem consciência de que a palavra resultado consta na cláusula 4ª do seu acordo? Se está escrito, sim. Pois não. Obrigado, excelência. Mais alguma pergunta? Alcança para ela, doutor. Obrigada, excelência. Boa tarde. São duas questões muito rápidas. Você, de onde é que... Desculpa, meu nome é Luísa Oliver, sou advogada do Fernando Bittar. Tudo bem. O senhor mencionou essa reunião que foi feita no escritório do Dr. Roberto Teixeira. O senhor se recorda quem estava presente? Qual das reuniões? As duas. A primeira só eu e ele, a segunda eu, ele e o senhor Emir Costa. Tá ótimo. E até para esclarecer uma questão que eu acho que ficou um pouco confusa, até com relação à datação, por isso que eu interrompi Vossa Excelência, doutora, até me desculpo. No termo de colaboração do senhor número, acho que é o 13, que é de 13 de dezembro de 2016, o senhor já mencionou que tinha conhecimento de que o sítio era do Fernando Bittar. Os depoimentos que o senhor prestou, só queria confirmar se foi isso mesmo, no Ministério Público foram posteriores a isso. Pelo que a gente tem aqui, a data é de 5 de maio de 2017 e 20 de abril de 2017. É isso, certo? De 5 de maio eu me recordo, que até foi com a doutora Ataíde. Agora o de abril não me... Vou até reformular. O senhor trouxe essa informação com relação ao Fernando Bittar já no primeiro momento que o senhor foi ouvido na qualidade de colaborador? Sim. Tá ótimo. Obrigada, excelência. Ela trouxe informação, doutora, sobre o Fernando Bittar no primeiro termo. Isso eu concordo. Só que ele não falou no começo que ele já sabia que, no primeiro contato, ele já sabia que o sítio era de propriedade do filho do Jacob Bittar. Entendeu? Acho que ele falou isso no termo de colaboração, mas não no depoimento. Acho que entendeu? Isso. Só queria deixar claro que o termo é anterior ao depoimento. Só para isso, doutora. Sim. Alguém cede o lugar para o doutor, por favor? Vários lugares.
quanto tempo? Boa tarde, senhor Alexandrino, tudo bom? Boa tarde. Senhor Alexandrino, a denúncia... O senhor está falando por... Pela defesa de Marcelo Odebrecht. Ok, obrigado. A denúncia nas páginas 12 e 144, elas, até foi discutido aqui, elas afirmam que foram oferecidas a José Janene, Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, vantagem devida, um montante de 5 milhões, e que no interesse de Lula foram direcionados ao núcleo de sustentação da diretoria de abastecimento, etc. e tal, até já foi respondido aqui. Eu pergunto ao senhor, qual foi o período em que houve esse acerto? Esse acerto foi feito, acho que 2005, 2006, por aí. Marcelo participou desse acerto com Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Janene? Não. Referente aos e-mails que foram colocados aqui, que estão no evento 466, anexo 2, nas páginas seguintes, tem uma primeira corrente de e-mails ali, que eu vou passar para o senhor, que começa sendo enviado de Marcelo Odebrecht para Benedito, Benedito para o senhor responde sobre a questão do Carlos Armando, Marcelo responde ok, e aí o senhor coloca no e-mail do dia 29, às 17h52... 29 de dezembro? Dezembro, ok. Às 17h52, assim, no encontro de amanhã, pode atualizar que até 15 de janeiro a reforma estará pronta, a equipe de C. Armando está dentro do cronograma. E aí Marcelo responde, sítio, com uma interrogação. Só me confirma se é isso mesmo. É isso mesmo. E logo em seguida, daí já na outra corrente de e-mails... no dia 29 também... Aliás, eu comentei já aqui sobre esses e-mails da reunião do dia 30. É só para esclarecer um tópicozinho. Aí, nessa mesma corrente de e-mail, no mesmo dia 29, só que daí às 18h18, ou seja, pelo menos uns 20 minutos logo após ali o senhor atualizar Marcelo, o senhor inclui Marcelo por encaminhamento numa conversa que estava tendo sobre reforma. O senhor fez isso porque ele não tinha conhecimento desse assunto até então? Para que ele se atualizasse do que estava acontecendo? Eu acredito que deve ter sido feito isso assim. E logo em seguida... Aí logo em seguida ele entra nos detalhes, né? Que eu comentei aqui. Ele começa a questionar dos e-mails que foram feitos por no outro dia, isso aí. Okay. Então, acho que o senhor já respondeu, mas só para confirmar, então, antes dessa situação, até então, Marcelo não tinha tido nenhum envolvimento nessa questão do sítio? Não tinha nada, não. Foi Emílio e eu, Carlos Armando e Emir. O Marcelo, que eu saiba, não sabia. Ok. Só uma última pergunta, por favor. Essa questão do acerto do irmão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor lembra desde quando viu esses pagamentos? Se Marcelo foi responsável disso desde o início? Não, vem de muito tempo. Isso vem há muito tempo, desde que o Frei Chico prestava serviços para nós nos anos 90. Aí quando o Lula virou presidente, aí entrou o departamento de operações estruturadas. Isso em 2002. 2002. Muito obrigado. Sem mais perguntas. Identifique-se só, por favor. Sou Sérgio Avarenga, advogado de Roberto Teixeira. Boa tarde, senhor Alexandrino. Tem uma única questão. Esse contrato que o senhor se referiu com a construtora Carlos Rodrigues do Prado, o senhor chegou a ver? Não. O senhor soube? Só soube. Satisfeito, obrigado. Tá. Mais alguma defesa? Pela defesa dele, doutor. Excelência, só um registro. Se apresente. O colaborador referiu no depoimento 3 reuniões, 9 de dezembro em Brasília. Depois ele referiu uma reunião
de final de ano na Odebrecht, mas o senhor falou que essa reunião foi em Brasília. Eu lhe questiono. Não foi em Salvador. A dia 18? Exatamente. Na 18 não. A reunião de final de ano em Salvador. E depois uma terceira reunião aí sim que eu não o senhor falou presente. Em passagem de bastão, que foi em 30 de dezembro. Isso aí. Então, sobre esse aspecto, objeto da ação penal, o senhor participou desses 3 eventos, as 3 reuniões? Não, eu não participei. Participou organizando ali, trocando os e-mails para essa reunião do dia 30? Sem dúvida nenhuma. Mas na minha presença foi só no dia 9, com a dona Marisa Letícia, no dia 18 com Emílio e com Carlos Armando, e no dia 30 eu não estava presente, eu estava de férias. Nessa reunião do dia 30 que o senhor não estava presente, estava de férias, o senhor trocou e-mails sobre uma possível pauta desse encontro? Sem dúvida nenhuma. No que tange aos 4 contratos da Petrobras que foram aqui citados pelo Dr. Zanin, quem era o responsável no Grupo Odebrecht pelo processo das licitações e acompanhamento desses contratos? Esse pessoal da engenharia industrial, que era sob comando do Márcio Faria. O senhor sabe se Márcio Faria também é colaborador da Justiça? Sim. Sobre o tema que foi questionado aqui, sobre o irmão do ex-presidente, o senhor pode declinar a juíza se isso já é objeto de investigação e o senhor já prestou depoimento sobre isso na circunscrição de São Paulo? Sim. Correto. Além desse benefício ao Frei Chico, no seu anexo 4 da sua colaboração premiada envolvendo o tráfico de influência do ex-presidente Lula, há outros benefícios narrados e que constam em outras investigações? Sim. Sem mais perguntas, excelência. Só isso, então.